E hoje se Deus quiser, vamos ter mais 3, And amém? today, God willing, we'll have 3 more. Eu falei na semana passada I spoke last week daqueles que têm uma grande fé. of those that have a great faith. E usei ali Gênesis capítulo 15, And I versículo used 6, Genesis 15, a verse fé do 6, pai Abraão. the faith of Father Abraham. E também falei de uma fé que é natural. I also spoke of a natural É a faith, segunda fé. the second É a faith, fé que você crê em algo. the faith where you believe in Por exemplo, something. você quando entra num táxi, When you go in a taxi, você quando entra no autocarro, when you go into a você car, quando entra dentro do avião, when you go into a plane, você confia que o piloto do avião, you believe que o that that motorista pilot, the sabe o que ele está driver, knows fazendo. what they're doing. Você tem fé nele. You have faith in them. Você depositou uma fé numa pessoa que você nem conhece. You have put your faith in someone you Isso é don't uma fé even know. natural. This is natural faith. E aí tem a fé da semente de mostarda. When we have faith of the mustard seed, Foi Mateus capítulo 17, versículo which is 20. Matthew 17, verse Vamos 20. continuar Now we'll neste tema continue da fé. in this theme O of faith. versículo do mês que está em Romanos capítulo The verse 10, of the month, Romans chapter 10, versículo 17, verse 17. ele nos leva a uma reflexão It takes us into a reflection que a fé, that faith, para ela crescer, for it to grow, para ela multiplicar, for it to para que multiply, esta fé comece a sair de você e começar a tocar os seus for this faith familiares, to come out from you and start touching seus your family members, your vizinhos, seus neighbors, conhecidos, your people that you e know, até fazer com que eles te perguntem: and even make them ask you, por que você é diferente? O que why tem are you contigo? different? What do you have? Esta fé é a fé de Romanos capítulo It's the 10, faith of Romans chapter 10, versículo 17. verse 17. Que diz que a fé, It says that de faith, sorte que a fé é pelo ouvir faith comes from hearing, e o ouvir and hearing da palavra de Deus. by the word of God. Amém? Vamos também abrir Romanos capítulo 12, Romans chapter 12, versículo 3, verse 3 que diz assim: says the following. porque pela graça que me é dada, For I say through the grace given to me, digo a cada um dentre vós to everyone who is among que you, não saiba mais do que convém saber, not to think of himself more highly than he ought to think, mas que saiba com temperança, but to think soberly, conforme a medida da fé as God has dealt to each que one Deus repartiu a alguns. a measure of faith. Então, a quarta fé, The fourth faith, o quarto tipo de fé, the fourth type of faith, é uma fé que é sobre medida. is a faith that is measured. Isso mesmo, medida. It's measured. É como diz aqui Romanos capítulo 2, versículo 3. It says here in Romans No 12, final do versículo at 3. the end of verse 3, Conforme a medida da fé each one a measure of que faith Deus repartiu that God has dealt a cada um. to each one. Então, existe uma fé So there is a faith, chamada a medida da fé. same the measure of faith. Eu ouvi esta semana I heard within o the week testemunho de um pastor a testimony of a em que pastor ele foi visitar where he went to um visit missionário a missioner num país em que o evangelho de Cristo é proibido. in a country where the gospel of Christ is prohibited. E ali no testemunho dele, ele não disse aonde que era o And país, his testimony didn't say where mas the eu country creio que is, era um país de origem árabe. but I believe that it's a country of Okay. Arab origin. E que a religião islamita ou muçulmana predomina. Islam religion. E quando ele chegou ali para visitar, And when he got there to um visit, colega missionário pastor, a missionary e colleague, também enviaram apoio, trazeram uma and also ajuda a ele. sent help as well. Esteve com ele, They were with him, e naquela situação ele não estava and sozinho, in that situation he ele wasn't estava alone. com outras He pessoas. was with other people. E quando era a hora de voltar And para when it ir was para o time to aeroporto, go back and going to the eu não tenho airport, todos os detalhes, I don't tá? have all the Não details. aconteceu comigo. It didn't Isso é um happen with me. testemunho deste pastor. It's a testimony of E this é por isso que eu quero pastor. falar sobre a medida da fé. That is why I want to speak of measure of Quando faith. eles iam em táxis diferentes para As o they aeroporto, went into different taxis to the airport, ele foi sequestrado, he was kidnapped, né? kidnapped, Sequestrado, né? Raptado, raptured, kidnapped pelo grupo de pessoas. by a group of people. E os outros irmãos que estavam no outro táxi também. And the others that were in another taxi as well. Irmãos, imagina.
Você Imagine está num país you're in a que não pode country, falar de Jesus you cannot speak of e vem Jesus, uma confusão ali no meio da and rua. a confusion in the Para um streets, táxi, and they stop the taxi, te levam. and they take you. A maior coisa na tua They cabeça, put something on your te head, levam. they take you. Só Deus, amém? Only God. Você nem sabe o que vai acontecer You don't contigo. even know what will happen to you. Mas o que aconteceu foi o seguinte, But what happened is the following. é que o lugar que eles foram primeiro era um lugar The separado. place where they went firstly was a separate E ali eles place. já pensavam, aqui vou me encontrar com And Jesus. you thought, I will meet Jesus. Né? O meu Salvador aqui é I'll só para meet my Deus agora. Savior. It's only for God Fui now. pego num país I was que taken é in a proibido pregar o country that evangelho. is prohibited to É morte speak certa. of the gospel. Você morre, irmão. You die. E quando ele estava ali, And as they were veio um there, tradutor, a translator came, tirou-lhe aquele saco da cabeça removed that sack from e his disse a head, ele, and said to o him, senhor é um pastor? you're a E pastor. ele não queria dizer que era. And you didn't want to say Senhor é you um was. missionário. You said, are you a O missionary? mesmo que estavam fazendo com ele, estavam The fazendo com o same outro. thing they did with the Ele others, não they queria did dizer nem with sim nem him. não. You didn't want to say yes or no. Ele disse, pastor, não tenha medo. Say, pastor, do not be afraid. Nós sequestramos o senhor. We took you, kidnapped you. A razão por que nós te raptamos, The reason why we took you, nós te sequestramos, we kidnapped you, não é porque nós queremos te fazer mal. is not because we want to harm you. Nós somos cristãos. We are Christians. E nós adoramos ao mesmo Jesus que você And we adora. worship the same Jesus as Só you. que aqui é proibido. But it's prohibited E here. nós tivemos notícia And we had news que havia aqui um pastor. that there would come a Mas ninguém pastor. sabia onde ele estava. But no one knew where he was. Então, um irmão nosso teve uma visão. Acho que foi uma visão, irmãos. So one of our brothers had a vision, Ou visão ou sonho, eu estou de vision or correção. dream, Em que ia chegar um obreiro de fora ali, ia that chegar um a homem de deacon Deus from naquele outside, a país. man of God would come E deu a descrição de como and seria. gave a description of how it would be. Eles não conheciam aquele pastor, nem aquele pastor They conhecia didn't eles. know him, neither did he know them. E ele disse, o que vocês querem And comigo? he said, what do you want Eu from tenho me? que ir para o aeroporto. I need to go to the Eu tenho que pegar meu airport. avião, tenho I que ir need embora to take daqui. my plane and Eu já leave estou this correndo place. perigo. I'm already in Ainda mais agora que danger. vocês me And sequestraram. now that you have Ele disse, não, kidnapped me, pastor. he said, no, Nós pastor, não vamos te levar para o aeroporto. we will not take you to Você the vai ficar conosco airport. aqui. You will stay with Então, eu us não here. posso ficar com He said, vocês. I cannot Ele stay disse, with não, you. pastor. And say, pastor, no. Nós vamos ficar aqui com o We will senhor um stay tempo. here with you for some Nem seja time. 2, 3 dias a Even if mais. it's 2-3 days. Porque nós lemos nas escrituras Because we sagradas read in the word, o momento em que Jesus se senta na mesa the moment where Jesus sits on Com the os seus table discípulos. with his disciples. e ele faz uma coisa And he diferente. does something different. Ele tem ali como que um jantar, He has like a dinner, que é a supper, ceia, né, irmãos? A which ceia do is Senhor. the communion of the Lord. E ali ele parte o pão. And he breaks the E bread. ele dá o cálice, dá o... And dá- he gives the cup. Nós não sabemos o que é isso, We don't know what this is, mas nós precisamos disso. but we need this. Nós ouvimos We have heard que existe uma coisa chamada Santa that Ceia, there is something that is called Holy mas nós Communion, nem sabemos o que é isso. but we don't even know what it is. Então nós queremos que o Senhor explique para nós, So we want you to explain it to us, porque nós vimos que aquilo ali é importante, because we see that it is porque important. nós também lemos na Bíblia, Because we also read in the nós só temos Bible, uma Bíblia, we only have one Bible, e nós lemos lá and we read there que dizia que nós devemos fazer isso em memória that it said that dele. we had to do this in His memory. Fazer isto em memória de Do mim. this in my memory. Então nós não temos ninguém para nos ensinar. We have no one to teach us. E o mesmo que estava acontecendo ali acontecia com o outro The do same lado. thing that was happening was No happening to the final, one on se the encontraram. side. And at the end of the day, they met. Os pastores se The encontraram pastors met, e eles ficaram ali. and they stayed there. E naquele momento que parecia uma perda, That moment looked like a loss. eles perderam o dia de viagem. They lost their plane. Perderam ali o avião, a They lost passagem. their plane, Mas eles ganharam muito mais. but they got more. Porque eles tiveram um tempo em que eles ensinaram Because aqueles they got a irmãos. time where they were teaching Porque those brothers. eles ensinaram o quê? Olha, vocês precisam se batizar. They taught them, you need to be Vocês são baptized. batizados? Are you baptized? Não eram batizados. They weren't Vamos baptized. batizar vocês. Now we'll baptize you. Agora vamos celebrar a ceia. Now let's celebrate the Então Holy eles fizeram Communion. igual os apóstolos So they fizeram. did as the E apostles eles did. encontraram outros grupos de And they cristãos got que another estavam group of Christians isolados, né? that were Servindo a isolated, Deus, that were serving escondidos. God hidden. Você serve a Deus na liberdade. You serve God freely. E às vezes na nossa liberdade, And sometimes in our freedom, nós não vemos we do not o see quão sortudo nós somos. how in luck we are.
Irmãos, você tem muita sorte, você é um felizardo. You're in luck. Você tem muita sorte. You have a lot of Porque luck. você está aqui dentro. Because you are in Você here. tem liberdade num domingo de You manhã have the poder cultuar a liberty Sunday Deus. morning to Você worship sabe que daqui a God. pouco vai ter Santa You know that Ceia. soon we'll have Holy Vai ter a Communion. declaração das We'll have the bênçãos. declaration of faith. Você sabe que aqui é um culto. You know that this is a Esses irmãos service. hoje se unem ali, These people unite there, naquele lugar, depois no outro lugar. in that place and another place. Não tem liberdade. They don't have Não podem liberty. orar alto. They cannot pray Não tem uma loud. Bíblia. They don't have a Mas você Bible. tem. But you have a Bible. E então aquilo que parecia uma And perda that looked like a se loss tornou um ganho muito became grande. a gain, a great Eu creio que gain. você vai ouvir esse I know testemunho. that you will hear this Eu não tenho testimony. todos os I detalhes do don't have all the testemunho. details of Eu, it. eu vi só, acho que um minuto I desse just saw testemunho. like a minute of the Mas testimony. o que é a medida da fé? But what is measure of faith? Aqueles irmãos que estavam ali naquele país, Those brothers that were there in the eles country, aceitaram they Jesus. accepted Jesus. E um deles perguntou, And one of them um asked, dos pastores perguntou, one of the pastors asked, irmão, brethren, como foi que você converteu ao Jesus? how Então? did you convert to Ele disse, não, eu Jesus? estava dormindo He said, I was e eu sleeping tive um sonho. and I had a E dream. Jesus veio falar And comigo. Jesus came and spoke to me. Então, em lugares da face da terra, So in places o on Senhor está earth, falando. the Lord is speaking. Mas o Senhor enviou aquele pastor But the ali. Lord sent that pastor. Porque o mesmo Jesus que deu a visão para Because the ele, same Jesus that é o gave him mesmo the Jesus que vision diz, olha, vai vir is um the homem same aqui. vision that said there will come a man. E vai ser assim, assim, And assim. this is how it E o will nome dele é be. assim, assim, And his assim. name is this and Pega that. ele. Take him. Porque ele vai vos ensinar. Because he will teach you. Então tem coisas So there are que things Deus vai falar that contigo. God will speak to you. Você está me entendendo? You Você understand? sozinho vai buscar Deus. You will seek Ou God. Deus vai se revelar para Or God will você. reveal himself Mas to tem you. coisas But there are que things você vai precisar de um pastor. that you will need a Você pastor. vai precisar de um That missionário. you'll need a Você vai missionary. precisar de uma pessoa como meu pai, como You minha will need mãe. someone as my mom, or my Pastor dad, Eliel, Pastor Pastor Rosa, Eliel, Pastor Pastor Júnior, Rosa, Pastor Rosa. Você vai Pastor precisar de Junior. nós. You will need us. Porque tem coisas que nós temos que ensinar a Because there are things vocês. that we need to teach you. Mas como é que nós vamos ensinar? But how will we teach? Você tem que querer aprender. You need to want to Você tem learn. que querer estar aqui. You need to want to be here. E tem coisas que nós não podemos fazer no domingo. And there are irmãos. things that we can't do on Sunday. Há assuntos, There are situations. né? Há coisas que precisamos falar, There are things that we ensinar. need to teach Que and na speak of. quinta-feira, meu That it's irmão, on Thursday. no culto de ensino e avivamento. The service of teaching and revival. Eu sempre digo assim, o culto de And I quinta-feira, always say the service of o Thursday, culto de estudo bíblico, the service of o Bible culto de study, ensino da service palavra, of teaching of é the para word. aquele que quer ir para o céu. It's for those that want to go to heaven. Porque a fé vem Because pelo faith comes from e hearing, o and ouvir. hearing by the You word of ouvir. God. Hearing the word of God. Tem coisas que você precisa ser There are ensinado. things that you need to be taught. Não é só ler, It's not just reading. não é só um sonho, uma It's visão. not just a dream or Você vai precisar vision. de instrução. You need instructions. Isso é das quinta-feira. And this is on No culto do Thursdays. ensino. On the service Vocês estão Bible me study. compreendendo? Do you understand? Há situações que você precisa orar There are mais. situations you need to pray more E orar específico. and pray E aí é specifically. terça-feira, And that is on oração. Tuesday, the service of prayer. Mas os filhinhos de Jesus, But the children of que Jesus estão na liberdade, that are in que liberty, têm tudo, that have everything, dizem assim, they say this. eu já sei. I already know how to pray. Já sei o que vão fazer lá. I know what they'll do there. Hoje que na quinta-feira, e Thursday, eu vou dizer, vença o espírito que ataca as pessoas às 16 horas. overcome the spirit that attacks people at 4 Eu já percebi que p.m. ficar 16, 17 I've horas. seen Tem that um 4 demônio or que vai 5. nas casas atrapalhar There's os a demon crentes. that goes to the house Na and it just quinta-feira, disrupts the para people. você ficar tão On cansado, Thursday, for you to be so tão triste, tão tired, so aborrecido, que é sad para você não chegar aqui that para you mim. don't come here to hear. Repreenda em nome de Jesus. Rebuke it in the name Você tem of que ser mais Jesus. esperto que o You need demônio. to be wiser than the Você tem que demon. se programar You antes need to dele. program yourself before him. É porque vocês não são de andar junto aqui conosco lado a Because you lado. don't walk here together with Mas us se side você by andasse side. lado a lado But if aqui, you are side by uma side with coisa você ia us, aprender conosco. something you'd learn with us. Quando nós falamos para você 9 horas, When we say 9 a.m., esteja lá 8. be there at 8:30. 8. 8:30. Às 9 horas eu chego lá. Oh, 9 I'll be there. No. 9 horas o demônio sabe que tu vai 9 estar lá. the demon knows that Mas you'll o be demônio não there. sabe que hora tu vai But the sair. Então demon sai doesn't know 8. what time, so leave at 8. Aí aquele que é o descuidado, And those that are vai querer don't sair care, they 10 will para want as to 9. leave 10 to 9. 10 para... Vai se atrapalhar. You will be disturbed. A medida da fé, por
por quê? The measure of Aquele faith. pastor tinha uma fé. That pastor had a Por eles faith. ter um pastor, ele estudou mais. For them to have a pastor, Ele teve they uma medida de studied fé more. maior. They had a great Você está me measure of entendendo? faith. Aqueles novos crentes The naquele new país Christians tinham there, uma fé, they had a faith, mas não estava ainda but desenvolvida. it wasn't Por isso developed eles yet. sequestraram aquele That is pastor why they took that para pastor, they poder raptured him aprenderem. to learn. Então esta medida de fé So this measure of faith é uma fé que você crê no Senhor is a faith Jesus. that you believe in the Lord Jesus, É uma fé que você sabe que o Senhor te that you perdoa. know that the Lord forgives you. Aleluia. Pode dizer amém? And you say amen. Can you glorify God? Lift up your hands. Essa cerveja está lá da parada. Não vamos pentecostal aqui. We are Pentecostal Nós church. glorificamos. We Aleluia. glorify. Você sentiu que a palavra está You tocando? heard that the word Você is sentiu que o touching. Espírito de Deus está falando? The Spirit of God is Fica aí, speaking. meu irmão. Do not be Feito there estátua. as if you're a statue. Glorifica Glorify Deus. God. Aleluia. Hallelujah. Porque haverão dias Because there will come que days você vai querer estar numa igreja where you bonita. want to be in a church and you Você vai won't querer find adorar, it. You want to worship and it mas will be você hoje está possible. aqui. But today you Então aprenda a are here. dizer amém, So aleluia. learn how to say amen, hallelujah. Learn how to Quem quer glorify. ser batizado com o Who Espírito wants to be Santo? baptized in the Holy Spirit? Quem quer ser Who wants to poderoso? receive the power? Speak in tongues. Começa a glorificar Start Deus na glorifying igreja. God here in the Eu church. aprendi isso quando era I've learned criança. this when I was a child with the teachers of the Sunday Elas diziam school. assim para nós: They'll say to us, lábio que louva a Deus, uma boca que louva a a Deus, mouth that worships God, e glorifica a that Deus. O glorifies Espírito God. Santo toma esta The boca Holy Spirit takes this e ele mouth põe as línguas dele and lá. He puts His Irmão, todo mundo tongues. dizia amém, aleluia, And every glória. service I'll say, hallelujah, glory to God. Vocês vão glorificar, eu também The people who glorificava. glorify, I would Eu era also criança glorify. I was pequena. a child, I was Mas ele young. dizia, não, vou receber But I o would de say I would Jesus. receive the Porque é a boca power. que glorifica, Because the mouth that que glorifies, louva a Deus, that worships essa vai God, receber poder. this one will Eu receive glorificava. power. I would Até um dia glorify. Jesus me tocou. So one day aleluia. Jesus touched Ele me me, batizou com o seu Espírito baptized Santo, me com with fogo, His Holy aleluia. Spirit and fire. Então, essa medida de fé So this measure of faith é uma fé que você crê. is a faith that you believe in Jesus Jesus. fala com você, você And sabe que Jesus é speaks to you, you know it's Você se Him. sente atraído por Jesus. You are attracted to Você Jesus. sabe que se você orar, You know that when Ele you vai pray, perdoar os teus He will pecados. forgive your sins. Mas você nunca viu Ele. But you have never seen Você Him. só crê nele. You just Essa é a believe medida de in Him. fé. This is the measure of faith. Só que para ela crescer, But for the faith to grow, esta fé, this ela tem faith, que estar de acordo com a palavra de it Deus. needs to be in accordance with the Por Word isso que of aqueles God. irmãos sequestraram That aquele is why they pastor. raptured that Porque pastor. eles queriam entrar num acordo. Because they wanted to Eles come queriam into aprender a Santa agreement. Ceia. They wanted to learn of Eles the Holy queriam aprender do Communion. batismo. They wanted to learn of baptism. Eles queriam crescer. They wanted to grow. Eles queriam exercitar a They fé. wanted to exercise their Porque a faith. medida de fé, Because the measure of faith, quanto mais você aumenta, the more you add, mais vai crescer. more you grow. Quanto mais você coloca a The Bíblia, more you put the mais Bible, vai crescer. the more it Quanto grows. mais você glorifica, The more you mais glorify, vai the crescer. more it grows. Esse é o momento para This glorificar. is a moment to glorify. Está aprendendo, está aprendendo. You are learning. Está aprendendo, You are aleluia. learning. Isso é bom. This is good. Então, ela é uma fé So it is a que faith ela tira a nossa arrogância that it removes our arrogance e ela nos coloca a graça. and it gives us grace. É uma fé It is a que faith ela traz humildade. that it brings humility. Ela tira de nós toda a vaidade. It removes vanity. E a gente se humilha, se And we ajoelha. humble Até ourselves. quem não quer ajoelhar, Even those ajoelha. that don't want to kneel down, they Até kneel aquele que não down. quer, mas vai fazer Even those porque that don't want to ele do it. sabe que agrada a Because Deus. they know that it pleases É God. uma fé que ela vai te equipar. It's a faith that will Porque é uma medida de fé. equip you because it's faith. É uma medida de It's a fé. measure of faith. Você vai aumentando. You will add it. Essa é a medida da fé. This is the measure of faith. Aí vem, meus queridos irmãos, And then it comes uma fé que está lá em João, capítulo 20, a versículo faith that is 27. in John 20. João, John 20, o Evangelho de João, Gospel capítulo of John, 20. chapter 20. Abra a Bíblia para vocês Open poderem your Bible aprender. to know. Versículo 27. Verse 27. Diz assim a palavra do Senhor. Says the word of the Lord. Depois disso, Then he said, depois disse a Tomé: Ele põe disse a aqui o teu Thomas, dedo e vê as minhas mãos. reach your finger here and look at my hands. Chega a tua mãe e põe no meu lado. Não sejas incrédulo,
mas crente. And reach your hand here and put it in my side. Do not be unbelieving, but believing. Tomé respondeu e disse-lhe: Thomas answered and said, Senhor meu My Lord e and my Deus God. meu. Versículo 29. Verse 29. Disse-lhe Jesus: And Jesus said to him, Porque me viste, Tomé, Because you have creste. seen me, you have believed. Bem-aventurados que não viram. Blessed e are those who creram. have not seen and yet have believed. Então, a quinta fé, né? So the first faith, Que é uma fé sem fé. that is a faith without faith. É uma fé que ela está muito pequena, não é It's a pequena. faith that is so small. Porque a fé pequena é a fé da semente de mostarda que falamos semana The passada. small faith is the faith of mustard seed. Esta fé é sem fé. This faith is without Porque faith. Jesus disse para ele, Because Jesus said to him, ser crente. believe. É ou não é, irmãos? Vamos lá. Observe aí. Look there. Versículo 27. Verse Jesus 27. aparece para ele e diz, põe aqui a Jesus tua mão. appears to him and said, put your hand Vê here. aqui os buracos que fizeram na See minha the mão. holes that I Toca, have. Tomé, aqui. Touch Thomas. Porque antes, Tomé tinha dito, Because before Thomas had eu só said, vou crer que Jesus I will only ressuscitou believe that Jesus se ele resurrected aparecer aqui, eu if he tocar nas appears suas here and mãos, I touch his eu hands, tocar no seu and I corpo, touch his onde body, né, entrou aquela lança, where that spear entered his body. entered his body. Às vezes nós somos assim, meus irmãos. Sometimes we like that. Nós deitamos fora a semente de mostarda We throw away the mustard seed com a nossa boca with our mouth, e ficamos sem fé. and we are without faith. E começamos a dizer, só se eu ver. And we start saying, only if I Só se eu ver. see, only if I Nessa see. fé você não vai ver, meu In irmão. that faith you won't Não vai see. ter nada. There won't be Porque anything não tem fé. because there's no É uma faith. pessoa que diz que tem It's fé. someone that says they have faith. Está no meio daqueles que têm They're fé. in the midst of those that Está no have meio faith. daqueles que são They're in crentes. the midst of those that are Mas ele Christian. não é crente. But they're not Christian. É They uma do fé not sem fé. believe. It's a faith without faith. Em inglês é chamado faithless, né? Em inglês chama-se And you faithless. being faithless. É sem fé. You have no faith. Ele está ali, It's there. nem sei porquê, I don't know why, mas está ali. but it's there. E Jesus disse para ele, And Jesus said to him, agora que tu me vês, now that you see me, you believe. o que Jesus, qual foi o conselho de Jesus para ele? What was the counsel of Ser Jesus for crente. you? Believe. Ser crente. Eu não está aqui, meus irmãos. Believe. Is it not what is written there? Tomé respondeu e disse, Senhor meu Deus e Thomas Deus said, meu. my Lord and my God, Ele viu aqui a asneira que ele fez. because he saw what he did. E aqui, versículo 29, ele disse, Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Because you have seen me, Thomas, you believed. Porque viste, creste? Because you've seen, you believed. Ser crente. Be a Christian, be Ser a crente. believing person. Believe. Ser crente. Believe. Ser crente. Believe. Diga assim comigo. Say with me. Eu preciso ser mais crente. I need to believe. Eu preciso ser mais I crente. need to believe. Diga, eu preciso ser mais Say I crente. need to believe more. Eu preciso ser mais crente. I need to believe more. Sabe, quando está muito difícil na minha casa. When it's hard in my Quando house, eu falo difícil, eu falo os problemas da vida. when the problems come, É problema ali, é problema lá. É problem problema lá. here and there and Irmão, você there, não pode imaginar. you don't imagine. Ontem, graças a Deus, pela glória de Deus, Yesterday, by the glory eles of conseguiram God, inaugurar o templo de Manita. they were Glória a able Deus. to inaugurate the Telhado, temple in porta, janela, Manita, the tudo. roof, Glória a the Deus. doors, everything. Mas para conseguir, meu But Jesus, for that Para to be chegar lá able com to o carro. happen, to get there with the meu car, Deus, meu Jesus, igual também. my God, Jesus, just as Mas Thomas said, conseguiram. but they overcame. Fora as dificuldades da semana. Besides the difficulties of the E quando a week, coisa está muito complicada, and when the thing is eu digo complicated, assim, mãe, I say, Mom, vamos ser crente. let us believe. Vamos ser crente. Let us Vamos believe. ser como esses que ficam pelo caminho. Let's not be like those Não that vamos ser stand in esses the que way. estão olhando a outros lados. Let's not look at Não other vamos ser sides. ingratos. Let us not be Vamos ungrateful. ser crente em Let us Jesus. believe in É para nós Jesus entrar lá so no that we can go céu. into Aleluia. heaven. Amen. Então, seja crente. So believe. Então, a quinta fé The fifth é o faith sem fé. is a faithless. You are faithless. Mas ele está lá na igreja. But they in the church. Porque Tomé estava lá. Thomas was there. A sexta fé. The sixth faith. João capítulo 6, versículo 28. John 6 verse 28. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 28. John chapter 6 verse 28.
Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Then they say to him, what shall we do that we may work the works of God? E 29. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. And Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him whom he sent. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Verse 30, therefore they say to him, what sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? Este aqui This one here é o que tem pequena fé. is the one that has little Não é faith. a semente de mostarda, It's not the mustard seed, é o pequena fé. it's little faith. Ele quer sinal, They want a sign. ele quer milagre. They want miracles. Ele quer que eu chegue para ele aqui, They want that I get to him here jogue o azeite todo, and I put all the anointing oil on faça him. logo um embalsamento de And azeite. then I na pessoa. just put it on them. Manda a pessoa fazer um ritual And I qualquer. tell them to make a Olha, vai lá ritual. no monte, Go salta to 7 the mount, vezes, jump 7 pega times. sal, faz não sei o Take quê. salt, I don't know do what. É o que quer sinal. This one Ele quer sign. sentir They want to sacrifício. feel Ele quer sacrifice. sinal. They want Ele signs. quer milagre. They want Ele quer miracles. sentir o corpo They want arrepiar. to feel the body get Ah, goosebumps. pastor, Oh, Pastor, eu nem senti o espelho I didn't levantar. feel the Goosebumps, né? hairs, yeah, goosebumps. Não senti. I didn't feel the Acho que não goosebumps. orou bem. I didn't pray well. Ou algo errado com ele, ou algo errado comigo. Something wrong with me or them. Irmão, você quer sinal You want a de sign arrepiar cabelo? of goosebumps? Ah, não, porque o profeta não sei o Because the quê, prophet who, o apóstolo não sei das the apostle, quantas, this one, falou assim, assim, said this and e eu that, fiz, não deu em nada. and nothing happened. Quem te disse que Deus é comandado por Who ti? said that God is commanded by you? O nosso Deus é Deus de coisas novas. Our God is a God of new things. O que Deus fez lá no apóstolo, What ele foi lá. God did in the apostle, He Deus vai didn't fazer pay. contigo é outra What coisa. God will do to you is Não a será new igual. thing. It won't be the same. Vou dar um exemplo aqui. I'll give an example here. Vi um jovem, There was a young person. casou-se, He got married. teve uma menina, uma He had filha, a daughter. e esta criança, desde o And ventre, this child from the já womb tinha problemas ali. already had O próprio problems. médico disseram, olha, se a The sua doctor filha said, sobreviver, if your daughter survives, vai ser um milagre. it's a Porque miracle. nós, pelo ultrassom, conseguimos ver que tem algo errado. Because through the ultrasound, we see that there's something wrong. Quando a criança nasceu, When the child was born, a criança precisava de uma cirurgia. the de child coração. needed a surgery, a heart surgery. E oração, fizeram In a prayers, they cirurgia. made the surgery. E o médico disse, olha, eu vou And the dizer uma doctor said, I'll coisa. say Eu não something. acho I don't think que a vossa criança vai that sobreviver. your child will survive. Mais outra operação. But you need to have another operation. E aí esse moço ouviu um profeta, não sei And aonde, this young man heard a prophet que dizia assim, ah não, se você jejuar, parece que 3 that dias, said if you fast de 3 água, de comida, de days tudo, from water, food, depois and você everything, fazer o que eles chamam de uma peregrinação, and né? then you do a pilgrimage, Não sei, umas coisas lá. something there. E ele disse, olha, eu vou jejuar 3 And dias, he said, eu vou "I'll mulher, fast vamos 3 fazer days a peregrinação You do this pilgrimage, e a minha filha será curada. and my daughter will be healed." E a filha não foi curada. And the daughter was not healed. A criança veio ao óbito 1 ano depois. The child passed away 1 year E after ele that. ficou com a sua fé And he stayed with his faith lá embaixo. down. Ele já tinha uma fé pequena He had little faith in e agora him. ficou igual também, sem fé. And now he was like Por quê? Thomas Porque without ele queria um faith. sinal. Because he wanted a sign. Ele queria alguma He coisa wanted mística. something. Alguma coisa Mystical mágica. thing. Magical E ele thing. não estava And he entendendo wasn't understanding que Deus ele tem propósitos that God conosco. has a purpose for Ele our não lives. entendia por que ele He agora didn't understand why não tinha mais he a sua filha nos seus braços. didn't have his daughter in his Irmãos, arms. é uma dor tremenda, com It's certeza. great pain. Você perdeu um filho, uma You filha. lost a child. Se para o filho perder um pai e uma mãe já dói. For a child to lose a parent, it's E pain. aquela pessoa que cresceu sem pai e sem mãe And já that sente person dor. grows up with no father, no Agora imagina mother. um pai perder o seu filho. Now imagine a father Nem losing tem a nome para child. isso. There's no name for Por that. exemplo, quando morre o pai ou a mãe, When the mother or father a gente diz dies, que a criança ficou we órfã. say the child is an orphan. Mas quando um pai ou uma mãe perde um filho, But when a mother or father loses a child, não tem nome para aquilo. there's no name for that.
Porque é uma perda tamanha que nem se tem because nome. it's a great loss that Mas there's o que no eu quero name for dizer it. aqui What I want to say É que ele here estava atrás de um sinal. is that he was after E ele signs, foi ouvir esses pregadores de internet. and he had these internet preachers. Porque lá o pregador, e eu Because the tenho preacher certeza there, disso, I'm sure of this, que Deus cura. that God heals. Eu já orei por I've crianças prayed for children, que tinham problema de coração. and they had heart problems. Aqui eu, pastor Júnior, oramos. With Pastor Junior, I Também prayed. jovem da nossa igreja The aqui. youth of our Saiu church, daqui, casou-se, foi para left here, Angola. they went to Angola. E eu não sei se foi a primeira bebê ou a And segunda. I don't know if it's the first or second child. Tá de correção, mas nasceu com um problema no coração, na She válvula had a ali, problem there with her heart, na válvula do coração. with the valve, E eu não via ele, irmãos, and I couldn't see. mais de 15 anos. More than 15 years. Quando ele chegou aqui, When he got e here, ele pratica boxe, né? Essas coisas, boxe, não sei and como he's se a fala assim. boxer, Então ele é bem grandalhão so he's assim, big. dá para assustar. He scares. É crente, irmão, crente é He's Jesus Cristo. Christian. Então ele chegou aqui, ninguém conhecia, No claro. one knew him. Os que estavam aqui não era da época dele. Those that were there weren't from his time. Mas quem discipulou ele fui eu. But I discipled Ele morava lá em him. Baçonha. He lived in Basonia. Eu ia lá, I went toda there. segunda-feira discipular ele. Every Monday, A casa dele todinha. his whole Ele, house, pastor Junior, I would discipulava. disciple them. Quando eu vi ele, eu chamei ele pelo nome. Pastor, And I discipulou said ele. him, Eu I não. called him by name. Quem te discipulou fui eu. Eu te I said, conheço. I told you, I Estás know aqui de you. feira de sinal. You're here, Eu vim holidays. aqui para consulta médica. He said, no, I'm here Meu for bebê, trazia um bebê. consultation. Trazia um bebê aqui. He had the child. Talvez esse bebê, eu vi que a criança estava meio assim, meio camarelinha. I saw the child was Sabe like quando a criança está yellowish. doentinha, fica No, a assim, child sem is a sangue, bit né? sick and it's like they don't Eu have disse, essa blood. criança está doente. I O que se said, the passa? child is sick, É what's problema de wrong? coração. She has a heart Lá em problem. Angola não conseguem. They don't E know eu in disse, não, vou para a Angola. África do Sul. And said, I'm going to South Africa. Me mandaram para Portugal, eu disse, não They quero sent me Portugal. to Portugal. I said, I Os don't meus want. pastores estão lá na África do Sul. My pastors are in A minha South igreja está lá na Africa. África do Sul. My church is in Eu vou na South minha igreja, Africa. vou nos meus I'll pastores. go there, I'll go to my Ainda era pastors. época que quarta-feira era oração It aqui, was né? Wednesday, the Antes days era of prayer. nas quartas, hoje é terça. Ele chegou aqui na quarta-feira. He got here on the Pastor, eu vim Wednesday, aqui por and he culto de said, I oração came e here for the vitória. service of prayer. Porque foi nesse culto de oração e Because it vitória was que eu the aprendi service a of ter victory vitória em and prayer to have Deus. victory in Se eu God. estou aqui, If pastor, I am here, estou com a Pastor, minha filha I aqui. want my daughter Eu vou assistir here. o culto. I will watch the Eu quero um service. milagre. I believe in A minha filha miracles. precisa fazer uma cirurgia. My daughter has Mas to eu have creio a na surgery, oração. but I believe in prayer. Não sei não, meu irmão. We Naquela prayed quarta-feira, por that ele, lá Wednesday dentro do for him. escritório, In the ele office, participou do culto, he ele e a esposa. participated of the Orando service de with his novo. wife. He prayed again. A criança ia para ser operada The child would go quinta-feira, for the surgery on Thursday, quinta ou sexta, sei lá, bem Thursday or médico. Friday. Eu só sei que I just know uma that criança que era para ficar internada 3 a meses, child that had to stay 3 months ficou só uma semana. only stayed for 1 week in the Mas disse, hospital. olha, eu não sei o que é. He said, I don't know what it Eu como was. médico não posso As falar. a doctor, I Porque cannot senão, se tell. meus colegas ouvirem, eu posso Because perder if o my posto. colleagues hear this, I can Mas lose my eu tenho job. certeza But I am sure que não foi o que eu fiz nessa that it criança, wasn't não what foi I a did for operação. this child. It wasn't the Tem algo a operation. mais aqui. There's something Porque more. nenhuma criança Because no child recupera em uma semana assim. can get well in a week. Nenhuma criança sara No child can em uma be healed semana assim. in a week like E this. assim, a tua filha sarou Your daughter was healed de maneira que como que se ela nunca tivesse tido nenhuma in a operação. way that they didn't even have an operation. Parece que eu não lhe operei. It's like I didn't operate on her. Claro, Deus deu sabedoria a ele. God gave him Ele wisdom. operou na mão dele. He operated with Mas o his hand, resto completo but ali the quem foi rest to Deus. complete was God. Então eu creio So I que believe há coisas, irmãos, that there are que things Deus faz. that God does, Assim como fez com essa as He criança. did with this child. Esta menina está grande This agora. girl is big Uma now. adolescente já. She's a teen Ela now. cantando na igreja. They're singing Meio in dos the adolescentes. church. Não tem nada, She mas has está nothing. boa. She's fine. Acabou o problema de coração. Heart failures. Mas eu stop. também tenho esse irmão em Cristo But I have this que brother in perdeu a Christ sua filhinha. that lost the daughter. Que fez um tal de não sei o que ele queria, acho que foi They talvez a did, I don't tristeza, know né, why, irmão? maybe it's O sadness, desespero. despair. E quando ele falou aquilo, o And when Espírito he Santo said disse that, the uma Holy coisa assim Spirit comigo. Eu said falo, this, né? and he E Deus said, diz, vai ter God vida, said, vai ter there will be vida, life, there won't be life. vai dar tempo para recuperar. They'll Não give poder. time to Na hora que ele falou recover. aquilo no Facebook, eu When he disse, said that on Facebook, I said, my God, porque eu via o caixão já. because I would see the E coffin. aí eu disse,
And I said, E eu yo. até mandei mensagem de And I even sent vou him orar a por message sua and filha. said, I'll pray for your Mas eu daughter. quero, eu vou orar para o Senhor. Não, e Deus But vai I'll pray curar. for you and say, no, Porque o God will apóstolo heal. tal disse que ele Because the fez também a mesma apostle coisa. said that he Irmão, did the same thing. você pode fazer 3 dias. You can do 3 days. 3 dias muita coisa muda. 3 days, a lot of 3 dias de things oração, jejum, change. muita coisa pode mudar. A lot of E things eu can disse para ele, change. fulano, And I say tu to his cresceste na brother, igreja. you grew up in the church. Tu sabes que a oração, You know that ela não muda prayer, Deus, ela muda nós. it doesn't change us. Talvez God, it Deus está te changes ensinando us. algo agora que Maybe você God não is teaching you entende. something that you don't Talvez Deus vai te understand. usar Maybe God will para use socorrer you muitos outros pais e to mães na help mesma other situação. mothers and fathers in the same Porque o mesmo Deus situation. que dá é o mesmo Deus Because que the same leva. God that gives is the same God that Então, takes. quando chega óbito, irmãos, When tristeza, there's se a de perder funeral, alguém, when you lose someone, eu só digo que o Santo Espírito te just consola. say that the Holy Spirit Porque o comforts que you. podemos dizer, Because irmão, what can we é say uma in dor that que ninguém moment? consegue It's tirar. pain that no one can Você só vai remove. receber o You will consolo do only Espírito receive the Santo. comfort of the Holy E eu Spirit. disse para ele, olha, And I say to quando o him, bebê look, faleceu, when the child eu died, disse para ele, I say to him, nós somos crentes em Jesus. we are believers Nós in temos uma Jesus Christ. esperança. We have hope. Ele disse, eu sei, é And he isso que said, eu I disse. know. And Que um this is dia eu what vi I a hold minha on to, filha. that one day I'll E see eu my disse, a tua daughter. filha And I corre said, your daughter is running. lá no jardim de Deus. In the garden of Eu God. disse assim, tu não sabes, And I said, you don't know. mas eu já vi esse But jardim I've seen this várias garden vezes. many As times. crianças correm. The children E eles run. são tudo bonitinhos, And sabe? they're Tudo beautiful. feliz, aquelas They're crianças. happy. Não tem criança triste. There's not a child that É a is coisa sad. mais linda aquelas It's the crianças no most céu. beautiful things, those children As in coisas mais heaven. lindas aquelas It's the crianças. most beautiful thing. E eles sabem And they know quando um de nós chega lá. that when one of us Eles gets there, sabem. they know. Então, So, eu quero dizer a você que talvez perdeu algo. I want to tell you that maybe Talvez you você lost perdeu um filho, something. uma Maybe filha. you Talvez lost você a perdeu uma child. coisa tão e você não Or you entende. lost something so important to you Deus and you don't estava te understand. preparando, te moldando. God was preparing you and Porque em molding meio ao you. teu sofrimento, Because in the midst of your que você suffering, aprende a ver o que você não via. that you can see what you É did quando not você perde see. que você aprende a amar It's mais. when you lose that you learn how to love É naquela more. situação em que It's você in não that tem. situation that you Que don't Deus te have. leva no That sobrenatural God takes you dele. in His E Deus supernatural. quer que você pegue a sua And God pequena wants you to fé. take your little faith. Como aqui em João capítulo As 6. John chapter 6. Esses irmãos aqui queriam fazer These a obra de brethren here Deus. wanted to Irmãos, olha a pergunta. look at the Eles question. perguntaram, Senhor, They asked, o Lord, que faremos para fazer a obra de Deus? what do we do to do the work Eles of não eram God? ímpios, irmão. They were not Eles queriam fazer a adjust. obra. They wanted to do Eles the só não work. sabiam They como. didn't know how. Mas aí quando Jesus disse o como, But when Jesus said, Jesus disse, crê em mim. Jesus said, believe in Então o me. problema So deles their problem não era que eles não tinham fé, was eles not tinham that they fé. had no faith, Só they que eles had não faith. queriam crer que But they Jesus did Cristo not é o want to believe that Senhor. Jesus was the E Lord. você tem que crer que And you Jesus need to Cristo é o believe that Jesus Senhor. Christ is the E que não Lord. há nada And além that there is dele. nothing Mas Ele é besides Him. tudo. But He is Ele é tudo everything. por He is nós. everything Você for tem us. que crer You need to nele. believe in Him. Quando não tiver ninguém para te When there is no sustentar, one to sustain ninguém you, para te abraçar, no one to hug you, ninguém para deixar o teu no one lado, to be ninguém beside para te dar um you, conselho. no one to give you a Ele, Jesus diz que counsel. está Jesus lá. says He is there. Ele te toma He pela takes you mão. by Ele His diz, eu hand. estou And aqui. He says, I am here. Eu estou aqui. I am here with E eu you. falo contigo. And I speak to E eu te you. sustento. And I sustain E eu te you. guardo. And I keep Foi you. por isso que Abacuque That is conseguiu why Habakkuk falar was able to be there. aquilo que está no To capítulo say that what 3. is what's in chapter 3, Versículo 17, verse 18. 17 and 18. Ele disse ainda And que a he figueira said, não even though floresça, the olive doesn't flourish, ainda que as vacas não deem even mais, if the cows don't give não anymore, tenha mais they nada. have nothing anymore. Todavia, But vamos I, ler lá para você ser let sustentável. us read there, Abacuque, Habakkuk, capítulo 3. chapter 3. É um dos profetas. Escreveu aqui 13 capítulos. He's a prophet. He wrote 3 Irmão, chapters. 15 capítulos são esses abençoados. These Aleluia. chapters are blessed. Capítulo 3, Chapter 3, versículo from 17. verse 17. Porque ainda que a figueira não floresça, Though the fig tree may not nem blossom, haja fruto na vide, no fruit be on the vines, e o produto da oliveira minta, though the labor of the olive may fail, e os campos não produzirem and the mantimentos, fields yield no food, e as ovelhas da malhada não sejam though arrebatadas, the flock may be cut off from e the os fold, currais não haja and vacas. there be no more Aí herd in ele the não se stalls. apegou numa fé And pequena, he did not hold himself to ele se little apegou faith. numa outra fé. He was in
fastened in another Ele faith. se apegou numa fé He held chamada on to a fé faith em Cristo that is Jesus. faith in Christ Ele Jesus. disse assim, He ó, says the following: todavia, Yet eu me alegrarei I will no rejoice Senhor. in the Lord. Eu exultarei o meu I will Deus. joy in the Ele é minha Lord. salvação. The God of my Jeová, o Senhor é salvation. minha força. The Lord is my Quando strength. você não tiver força, When you don't have strength, Jeová é a tua the Lord força. is your strength. Pastor, o que aconteceu? Pastor, what happened? Que perdeu a filhinha. That they lost the Continua daughter. crente. They still believe. Canta para Jesus. They sing for É Jesus. lindo o louvor da igreja They dele. from the worship A team in mulher the continua church. crente. The wife is still E o Christian. consolo do Espírito Santo And está the lá. comfort of the Holy Spirit is O there. consolo do Espírito Santo está lá. The comfort of the Holy Tem Spirit perdas is que não there. tem explicação. They are lost that we Mas don't nós have temos que dizer, explanation. Jeová é o But we need to Senhor. say the Lord is Ele é my minha God. força. He is my Quando as strength. lágrimas que When correrem the aqui, tears run fica down, sabendo que o anjo know vai that estar. the angel will be there. O Senhor é a tua And the força. Lord is your Quando strength. você não tem mais nada, When you have Ele vai nothing, levantar os teus pés. He will take your Ele vai feet. te fazer subir montanhas. He will make you Ele go vai to te fazer chegar em mountains. lugares que He você não will imaginava. make you go to places where you don't Ele vai te imagine. dar comida, água, He will give you sustento. food, water, Onde não tem sustenance, nada. where there's Porque nothing. Ele é Because Deus. He is God. Isso é a fé em And Cristo. this is faith in Christ. Mateus capítulo 25. Matthew chapter 25. Esta é a sétima fé. This is the seventh faith. Mais uma só, amém? Just one more. Vou deixar outra para outra semana, tá? The other Só we'll essa keep aqui, it for mais next uma. week. Porque eu sei que vocês estão aí Know that you na are graça, in aleluia. the grace. Mateus capítulo 6, Matthew chapter 6, versículo 25. verse 25. Diz assim a palavra do nosso Says the Deus. word of our God. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Mateus 6, 25. Matthew 6:25. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Aleluia. Versículo 26. Olhai para as aves do céu, Look at the birds of the air, que não semeiam nem cegam, for they neither sow nor reap, nem ajuntam nos seus celeiros. nor gather into barns, E o vosso Pai Celestial as alimenta. yet your heavenly Father feeds them. Não tendes muito mais valor do que Are you elas? not of more value than they are? Você tem muito valor. You have a lot of Você tem value. muito valor. You have a lot of value. Você tem muito You have a valor. lot of value. Aleluia! Hallelujah. Tem um coro que a gente canta aqui. There's a song we sing here. Em inglês, irmã. Quero que valorize o que você I want you to tem. value what you have. Você é um ser, você é alguém You are a being, you are tão someone. importante para mim. You are very important to God. Nada de ficar sofrendo angústia e Of dor. staying in suffering and pain. Neste teu complexo In interior, this interior dizendo complex às of vezes yours, que não é saying ninguém. that you are no one. Eu quero I falar want to say to do you valor que você tem. of the value that you have. Eu quero falar do valor que Of the você value that tem. you have. Ele está em você. It is in you. O Espírito Santo The está em Holy você. Spirit is in you. E até com gemidos Even with Christ. inexprimíveis. Inexprimíveis. Aí você pode então Then entender you can understand que para Ele há algo that importante there's em something você. important in Por you. isso, That is levante why stand e up cante and e sing adore ao Senhor. Levanta, 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 levanta. Stand up right Você now. tem valor. O Espírito Santo se move em The Holy você. Spirit lives in you. Você tem valor. O Espírito Santo The se Holy move em Spirit você. lives in you. Você tem valor. O Espírito Santo. The Holy Spirit lives in you. Você tem You have valor. value. The Holy
parar por aqui. I will stop Se here. Deus quiser, continuamos semana que God vem. willing, next week Nós temos valor. we have faith. Você precisa buscar uma fé em Cristo. To seek faith in Não é uma Christ. fé pequena. It is not a little faith. Não é um sem fé. It is not one that is faithless. É fé em Cristo. Faith in Fé em Christ. Cristo. Faith in Que Christ. não se abala. That is not weak. Porque não tem comida na geladeira. Because there is no Porque não tem dinheiro no bolso ou no banco. Porque você não consegue ver. Mas é uma fé que consegue ver. Amém? Porque você crê que Jeová é o teu Senhor. E Ele vai te sustentar. Glória. Glória ao nome do Senhor. Vou dar um tempo para você adorar a I will Deus. give you some time to Grupo de louvor worship aqui, God. aleluia. The worship team here Vamos estar louvando a will be Deus. worshiping God. Aquele do coral feminino. The song of the female department. Lord, prepare me to be a sanctuary. Faz de mim, Senhor, um santuário. Que aleluia. What a song. Tenha fé em Cristo. Have faith in Tenha fé em Cristo. Have faith in Christ. É maior, é maior. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Faz de mim, Senhor, santuário. Aleluia, faz, Senhor, de nós santuário santo, puro, verdadeiro, aleluia. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, faz de mim, faz de mim, ela vai xericando, ela vai subirá, recolhendo mais. Espírito Santo é contigo. Senhor, prepara tua nossa vida. Holy Spirit, you and I, your works and lives, Lord. Vai, chega lá, vai, chora lá, vai, to be a sanctuary. Hallelujah. Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Da onde você está, meu irmão, minha irmã? Pega os teus braços para Lift cima. up your hands on high. Diz, Senhor, eu quero uma fé em Say, ti. Lord, I want a faith in you. Uma fé cristocêntrica. Uma fé, Christ-centric faith. uma fé em ti, Jesus. A faith in you. Coloca a tua mente na minha May mente. you put your mind Faz de in mim my um mind. santuário. May you make me Puro, a santo e verdadeiro. sanctuary that is pure and true. Aviva-me, Senhor. Revive me, Não Lord. me deixa, Senhor, derrotado. Father, to Levanta, Pai. stand up, Father. Levanta-me, Senhor. Lift me up, Lord. Levanta, Senhor. Mamãe do povo, Pai. Vai chegar lá. Aleluia. Você, meu irmão, minha irmã. My brother and sister, Antes de passarmos a Santa Ceia, before we go for the Holy não Communion, queremos que ninguém tome a Santa we don't want Ceia. anyone to Eu sei take que the você já Holy orou Communion. I aí. know you've Mas se você prayed. quer vir aqui, But if you want to come to dobrar the os joelhos, Christ and kneel de down perdão a Deus alguma and coisa, ask God for forgiveness, faça assim, aleluia. come, Toma seus joelhos aqui, kneel down para você poder receber for you perdão. to receive forgiveness. Às vezes é importante a gente vir ao altar, Sometimes it's important to porque come nós to vamos estar the tomando a altar ceia, because we'll be taking the para que Holy seja Communion, bênção na sua vida. that it may be a blessing in your Então life. aí você vai se entregando a So you Jesus, will give yourself to vai pedindo Jesus perdão a and Ele, you ask Him for forgiveness. que Ele seja, que Ele transforme a sua vida That He num may santuário. transform your life in the sanctuary.
Jesus não está nos julgando. Jesus is not judging E you. eu não vim julgar ninguém. And I didn't come here to judge Eu me coloco anyone. junto com vocês. I put myself together Nós with you precisamos de today. Jesus. We need E Jesus. precisamos ser mais And we crentes. need to be more Christian Mais believers. crentes. We need to believe Mais do more. que nós We somos. need to believe more than Para what nós we podermos have. conseguir For vencer. us to be able to Então overcome. vai falando aí com So Jesus. speak to Jesus. Pai Santo, Father em nome God, de in the Jesus. name of the Teu Lord povo que Jesus vai agora, Christ, Pai, your people right tomar a now ceia. are going to take the Vem aqui Holy pedindo Communion. perdão, They Senhor. come to you and ask for Perdoa seus forgiveness. pecados. May you forgive them. Lava eles com teu sangue. May you wash them in your Santifica blood. May eles. you sanctify Quando eles them, Lord. tomarem esse pão For them to take of this e bread beberem o and cálice, take the cup. haja uma nova May aliança. there be a new Corpo, covenant. alma e espírito. Body, mind, and Eles spirit. recebam a May cura. they receive healing. Receba unção. May they receive an Receba May they sabedoria. receive wisdom Estratégia and de strategy sobrevivência. of survival. Senhor, eu clamo agora que este pacto contigo quer ser celebrado agora That will be através da celebrated Santa now Ceia. through the Holy Tu te Communion. reveles aos teus That you may filhos, reveal Pai. yourself to your Acalma o people. coração, May Senhor. you calm down the heart. Senhor, acalma os seus corações, Senhor. Tira este pesar, May you Senhor. remove this Esta heavy weight. preocupação. This Coloca agora o weight. consolo do teu May you Espírito, the Senhor. comfort of your spirit, O Lord. consolo do teu The Espírito, comfort of your Senhor. Holy Spirit, Lord. Pai, perdoa-os, Father, Senhor. forgive. Perdoa-nos todos, Senhor. Forgive us all, Lord. Lava-nos com teu May you wash sangue, us Pai. in your blood. Em nome In de the name of Jesus. Jesus Christ. Amém. Amen. Vamos levantando. Let us stand. Volta no seu lugar. Go back to your Vamos seat. passar a ceia. Let us go for the Holy Communion. Algumas pessoas não têm ideia do alcance do trabalho que Deus nos comissionou fazer nesse lugar. Some people have no idea how far we can go Ele- do the things God has commissioned us to do. E nós continuarmos a fazer a mesma coisa. We continue doing the same thing over and over again. Não sei como é que você está aí. I'm not sure how you are today. O que eu sei é que se você puder ver isso que nós vemos todos os dias, All I can say to you is that if you see what we see every day, tu vai ver que é possível a tua vida ter um sentido novo. it is possible for your life to have a new meaning, a new Ah. purpose. Há bilhões de pessoas no mundo Billions of people in the world que estão piores do que você. are worse than you right now. Isso aqui, vivem pessoas aqui, Here, this place, as you can see, there are people living here right now com condições mínimas. with very minimum conditions to Eles survive. não têm tempo de pensar em depressão They have no time to think about depression e nem tirar a or vida. even take their own lives. Aqui é viver um dia por um dia. Here is to live a day and then another day. Eu quero que você entenda isso. I want you to understand this. Trabalho missionário é isso. Missionary work is this. É levar amor, Is to take love, fé, faith, esperança hope, e confiar que vai ter milagre. and then trust that in the Lord that there will be miracles. Isso é a nossa vida. This is our life. É o que nós fazemos. It's what we do. Junte-se a nós. Join us. Seja parte Be disso. part of this work. Que Deus abençoe sua May vida. the Lord God bless your life. É uma coisa muito simples, né? Mas é dado de coração. Cada uma de vocês. Vocês merecem muito mais do que isso. Amém. Deus sabe que vocês merecem muito mais do que isso.